Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alex Galdino aqui, passando para uma dica muito top para vocês hoje aqui, tá? Hoje eu quero mostrar para vocês uma forma muito fácil, prática, rápida e assim, super funcional para você que quer aí impermeabilizar e dar um acabamento aí prático e de qualidade em suas caixinhas de MDF, tá? Aqui, ó, vou usar só a tampa da caixinha, tá? Ó, uma tampinha de uma caixinha dessas 30 por 30 de MDF, 3 milímetros cru, né? E o que eu vou fazer? Eu quero só impermeabilizar, porque aqui, ó, eu personalizei, né? Coloquei lá o desejo do cliente, né? Personalizei isso aqui. E aí, só que ele não quer, ele quer que mantenha o MDF cru, para destacar aí o logo, tudo certinho lá da empresa do cliente, certo? Então, qual que é a melhor estratégia aqui? Qual o melhor tratamento? Então, fazer uma impermeabilização, porque você sabe que o MDF cru, principalmente aqui, ó, onde teve corte, né, nos topos, encostou uma umidade que seja aqui, ele já absorve de uma maneira muito grande, tá? Aqui em cima ainda tem uma película, né, uma resina que protege um pouco, mas os topos não tem nada que protege. Então eu vou usar aqui um produto que ele vai conseguir fazer a impermeabilização e também já vou fazer o acabamento final. Eu vou aplicar aí pelo menos 3 demãos e aí a terceira demão já vai ser aí o acabamento final dessa peça, tá? Então, o produto que eu vou usar aqui, gente, vai ser a Smart Resina, tá? Esse produto ele é fenomenal. A gente pode usar ele para diversas coisas, como fundo, impermeabilizante, acabamento, enfim, cara, ele é um multiuso, mas aqui eu vou usar ele na finalidade de fazer de selar essa superfície, né, essa caixinha, e vou usar ele também como finalizador, porque igual eu falei para vocês, a primeira demão vou passar, deixar secar, vou passar a segunda demão, deixar secar. Quando secar a segunda demão, eu vou dar uma leve quebradinha de lixa, assim com uma lixinha bem fina, 320, e aplica a terceira demão. Essa terceira demão já vai servir como acabamento, tá bom? É um produto, gente, que já vem pronto para uso, tá? Não tem que diluir, não tem que fazer nada. É só você pegar, ó, e usar, tá? Já tá prontinho para o uso. Ele é uma fica bem branco assim, acho que não vai dar para vocês verem aí, mas depois eu mostro para vocês na hora da aplicação com um pincel, simples assim. Se for uma peça grande, você pode usar rolinho. Se for porta e você quiser adiantar, você pode usar pistola de pintura. Cara, enfim, não tem desculpa agora para você não dar um acabamento de qualidade nas suas peças aí, no caso aqui na minha caixinha de MDF, tá? Então, vou aplicar a primeira demão, deixa a peça bem limpinha, padrão de acabamento, né? Já vou entrar com a primeira demão e aí vocês acompanham comigo aí a aplicação. Vou usar um pincelzinho normal, fazer a aplicação, esperar secar, aplicar a segunda demão sem lixar, e aí quando secar a segunda demão, aí eu vou quebrar uma com a lixinha, mas eu vou mostrar tudo isso para você ao longo do processo, tá bom? Bora lá então, dar andamento na nossa peça.
Então, ó, aplicada a primeira demão, você pode perceber aí que eu passei bastante, assim, bem caprichadinho nos topos, porque é aqui que se tiver de haver uma penetração mais forte de umidade, água, alguma coisa que caia, vai ser nos topos, tá? Então, passei bem caprichadinho nos topos, vou aguardar secar, tá? E aí volto, ele seca muito rápido, em torno de uns 10 minutinhos aí já vai estar seco, pronto para aplicar a segunda demão. Eu vou aplicar a segunda demão, tá? Vou dar um pause aqui porque não vou repetir, é o mesmo processo. Aí a hora que secar eu volto na hora da lixa para lixar junto com vocês para a gente aplicar a terceira demão. Falou? Até daqui a pouquinho então. Fala aí, pessoal. Olha só. Então, já passei aqui as duas demãos, tá? Ó, bem sequinho. Ela não vai alterar em nada praticamente a cor do seu MDF, tá? E você vai perceber já quando você passar a segunda demão, ela já formou uma película bem assim substancial, coisa que não tinha no MDF. A primeira demão ela vai servir como um selante. A segunda demão já é como se fosse um fundo. Então, aí aqui, ó, você vai perceber que vai arrepiar um pouquinho nos topos. Aí eu vou vir com uma lixinha, ó, essa aqui é uma esponja abrasiva, que ela equivale a uma lixinha 400, uma lixa grão 400. Então eu vou dar só aquela alisadinha, não é lixar, tá? É alisar e é aplicar a terceira demão como o acabamento final. Então o mesmo produto aqui, ó, a Smart Resina, eu estou usando ela como três produtos: permeabilizante, fundo e o acabamento. Tá joia? Então acompanha aí, eu vou só dar aquela quebradinha de lixa e já aplicar a terceira demão. Bora lá! Ó, você vai passar a mão, você vai perceber, ó, ficou lisinho, o topo ficou lisinho. Cara, tá filé. Tá lembrando aqui, pessoal, que eu tô usando a tampa, mas você vai fazer sempre a mesma sequência. Por dentro da caixa e na base da sua caixa também, que aqui eu tô usando só a tampa como exemplo. Então, aplicou a primeira mão em cima, vai aplicar embaixo e vai aplicar na caixa também, sempre seguindo a mesma estratégia, tá? Você vai perceber isso nitidamente. Assim que você lixar a peça da segunda demão que a gente passou, você vai perceber que ela vai ficar lisinha. MDF cru, hein? Lisinho. Aí, percebeu isso? Já tá, isso quer dizer o quê? Que está preparada a sua peça para receber a última demão e finalizar a peça aí e deixar top para você mandar para o seu cliente, tá bom? Lembrando, pessoal, não precisa carregar, passar, deixar aquele excesso, não. Ela passada em camadas finas, seja com pincel, seja com rolinho ou na pistola de pintura que você estiver usando, tá bom? Aí nesse momento, se você achar necessário, o meu aqui praticamente não levantou pó nenhum. Ó, você pega uma brochinha, um pincel, ou até mesmo o bico de ar, faz uma limpeza para não ficar nenhum um pozinho aqui, né? E ó, e aplicar a terceira demão. Vamos lá pra gente finalizar a nossa peça aí, tá joia? Bora lá então. Então, ó, vou repetir o mesmo processo, ó. Smart Resina já pronta para o uso. Eu vou molhando o meu pincel, ó. E sempre vou começar, pessoal, pelas bordas, tá, ó. Ó, pode ver que eu não mudo o processo, ó. A borda. Se na hora que você estiver aplicando, você perceber que tá ficando algum pelinho do pincel, você vai tirando ele, tá? Não deixa ele secar na peça não, que depois pode danificar o resultado final aí.
Ó, você vai perceber aqui que ele forma tipo uma película, tá? Ó, não sei se vai dar pra você ver, ó, tá vendo, ó? Aqui ele já tá formando uma película, ó, como se fosse um verniz, tá vendo, ó? Isso aqui, a hora que secar, 100% impermeabilizado o seu MDF, a sua caixinha, tá? Então vou aguardar secar, ó. Se você for ver no E aqui, ele já tá secando, ó. Ele seca muito rápido, ó. Você vê que secou. Ele seca muito rápido. Aí esse brilho vai sumir, tá? A hora que ela secar por completo, esse brilho vai sumir. Aí eu volto. Eu quero fazer um teste aqui com vocês, mostrando o quanto esse produto aqui, a Smart Resina, né? Com com 3 demãos, ela se tornou 100%, deixou o MDF 100% impermeabilizado. Como você pode ver, ó, ela é um 5 em 1, primer, selador, permeabilizante, verniz, uma membrana de cura. Aqui eu usei ela como um primer, né, um fundo, né, um selador, e depois estou finalizando usando ela como um verniz. Olha só para você ver, ó. Olha esse resultado. É acabamento de verniz, ó. Só que ele não vai ficar esse brilho, tá bom? Se você olhar, ó, tem parte lá que já tá secando, ó. Tá vendo? Aí depois de bem seco, eu volto aqui para mostrar para vocês o teste final aí sobre a questão da impermeabilização, que é o nosso foco aqui nessa peça. Fechou? Então, até daqui a pouco aí. Fala aí, pessoal. Então, olha só. O resultado aqui depois de pronto, ó. Ó. Vocês vão perceber aí o quanto fica liso a sua peça, cara. Fica muito liso. Ó. E fica um leve brilhinho assim, tipo um acetinado, tá vendo, ó? Mas muito pouca coisa, quase imperceptível. Você vai perceber assim contra a luz, tá vendo, ó? Que dá um brilhinho, um leve brilhinho acetinado, tá? E agora, eu vou fazer um teste com vocês aqui. Da Se impermeabilizou mesmo esse negócio aí, entendeu? Porque é a maior problema aqui que pode acontecer com o nosso MDF, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui do lado aqui, ó, uma seringuinha, tá? E eu enchi ela de água e eu vou espejá-la sobre toda essa peça aí. E aí vou erguer aquela tampa ali pra gente ver como vai ser, se a água vai ficar parada, se o MDF vai absorver. Lembrando que aqui, ó, quando eu queimei com o laser aqui, baixou, eu perdi a resina do MDF aqui que protegia. Então aqui tá como se fosse no topo, tá? Então vamos ver como vai ser a aderência, a absorção da água desse MDF aí, depois da gente ter passado essas 3 demãos do Smart Resina, usando ele como selador, como fundo e como verniz, finalizando a peça com um só produto. Bora lá então pra gente ver como vai ficar isso aí. Ó, então olha só, ó, 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 tá vendo? Ó, a bolha, a gota d'água cai como se estivesse caindo no mármore. Ó. Ela fica do jeito que ela cai, ela fica, ó. Não teve absorção nenhuma da água. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, tá? Mas eu vou mostrar para vocês de um outro ângulo para que vocês possam contemplar o que eu estou enxergando ali. Só um momento. Esse ângulo aqui, ó, dá para vocês verem melhor o que eu falei, ó. Ó as gotas de água. Ó, em cima aqui, ó. Aqui, ó, tá praticamente sem a película, ó. O MDF não absorve nada, ó. Zerou. Tá vendo que top, ó? Ó. Aí se eu pegar isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. 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 Ó, a água corre tudo, ó. 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 Ó que doideira. Ó. Ó a gotinha. Foi embora, ó. Ó. Caiu tudo lá, ó. Ó.
fica nada, ó. Não absorve nada, tá? Então, só para você ter uma ideia do quanto esse produto aqui resolve a nossa questão, se for aí impermeabilizar, né? Proteger o nosso MDF. E além disso, ser fundo e acabamento também, tudo num só produto, que é a nossa Smart Resina. Então, se você estava tendo problema aí com que acabamento eu vou dar nas minhas caixinhas de MDF, que mantém ele cru, mas impermeabilizado, bonito, lisinho, com baixo custo de fácil aplicação, tá aí a dica para você da Smart Resina. Não deixa de dar aquele seu like. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu comentário o que você achou, qualquer dúvida. Comente aí que na medida do possível eu vou estar respondendo todos vocês. Forte abraço aí.